Toda a base da vida cristã e toda a vida cheia do Espírito, ela é semeada no solo do amor. Sem o amor, nada valerá. Paulo então aqui está colocando sobre a importância da unidade, da submissão mútua, para que nós possamos glorificar a Deus através dos nossos relacionamentos. O tema dessa mensagem é relacionamentos redentivos. Relacionamentos redentivos. A palavra redenção vem de redimir, de salvar, de resgatar, ou libertar, ou libertação. Os nossos relacionamentos devem ser de tal forma que a gente possa trazer salvação ao outro, resgate ao outro, ajuda ao outro. Essa carta de Paulo, queridos, é a carta mais completa do arcabouço teológico da doutrina cristã. São 15 capítulos. Dos últimos 3 capítulos, do capítulo 12, 12, 13, 14 e 15, Paulo vai dedicar sobre a prática do que ele falou em todos os outros capítulos. Porque muitas vezes nós ficamos navegando em mensagens que gostamos de coisas eloquentes e que não nos impulsionam, nos exorta à prática. Paulo então, ele pega nessa carta, ele começa falando sobre a tragédia do pecado. Ele vai falar sobre a redenção da cruz, pela cruz, a eleição da graça, a justificação pela fé. Ele está esboçando esses fundamentos da teologia cristã, mas Paulo passa no capítulo 12 a descrever a vida que Deus planejou para que o seu povo viva. Ele mostra nesses últimos capítulos a necessidade de uma vida de comunhão, uma vida de relacionamento, de tal forma que possamos cobrir uns aos outros, ser amparo, suporte de uns para com os outros. Esta é a síntese da verdadeira vida cristã. Tudo o que recebemos de Deus é para ser distribuído. Nunca é para nós um fim em si. O grande segredo da vida cristã é que nós somos uma fonte. A fonte que jorra, vem do alto, passa por nós, para se estender para a vida dos outros. Quando nós fechamos a torneira aqui, é fechado lá em cima também. O segredo da vida cristã é a vida dinâmica do doar-se, do dar-se, do ser um amparo, do ser um suporte de uns para com os outros. São várias as figuras de linguagem usadas no Novo Testamento para definir o que é igreja. Igreja é corpo, igreja é família, igreja é comunhão, igreja é rebanho. Igreja não é, ou não são essas 4 paredes. Igreja não é essa cadeira confortável que você está aí. Igreja não é a estrutura que você está vendo. Igreja é o irmão que está ao seu lado. Isso aí é a igreja. E essa igreja, o seu irmão que está aí ao seu lado, aí eu vou falar com o pastor Guilherme, dizia: você está contento? É um chileno. Você está contento? Diga para a sua cara. Outro diz assim: faça a melhor cara de crente que você tem para o seu irmão. Mas a igreja está sentada ao seu lado. Olhe para ela. Aí é um filho de Deus. Aí uma pessoa especial que está ao seu lado. Agora olhe, volte para cá. Está quente aqui em cima.
cima. Eu não sei se ontem estava muito frio, o ar-condicionado talvez esteja no... Mas tudo bem. Essa igreja que está sentada ao seu lado aí, esse seu irmão que você talvez nem conheça direito, ou você pensa que conhece, ele está imergido no mundo de sofrimentos, terríveis sofrimentos. Vivemos num mundo de terríveis sofrimentos, físico, emocional e espiritual. Logo, a igreja não está imune a essa dor universal. A sociedade pós-moderna exerce cada vez mais uma pressão insuportável sobre as pessoas. Começa com as crianças em casa, na cobrança do aprendizado, vai para a escola, se estende na fase dos jovens, dos adultos, emprego, sucesso, sustento. São enfermidades, são dores de diversas maneiras, são casamentos em ruínas, um sofrimento que permeia toda a humanidade e que parece aos olhos dos outros que aqui estão as pessoas mais bacanas do mundo que não sofrem nada disso. Aqui dentro dessa igreja há sofrimentos terríveis, físicos, enfermidades, emocionais, pessoas que estão nos seus limites, pressão insuportável. E aí, queridos, nessa noite nós vamos ver o que Paulo nos recomenda para que a igreja seja um lugar onde possamos ser um amparo, um abrigo, começando para o nosso irmão mais próximo e se estendendo à comunidade da qual nós estamos inseridos. Conta-se a história é um desenho animado de Pedro e João. E essa história, ela é bem simples, rápida, mas ela representa muito a nossa realidade. Dois personagens, eles vão ao rio, e o Pedro, ele cai dentro do rio, e o João fica em cima. E aí, Pedro vai sendo arrastado pela correnteza, se afogando, e João vai acompanhando Pedro. E começa um diálogo entre João e Pedro. João olha para Pedro e diz: você caiu no rio, Pedro? Pedro diz: foi, rapaz, que tolo fui, não é mesmo, João? E João diz: e o rio? Está desconfortável hoje de manhã? Aí Pedro, que está lá se afogando, diz: sim, está. Você sabe, né, essa umidade. E João diz: você precisa ter mais cuidado, Pedro. Pedro responde: obrigado pelo conselho, João. E a água está arrastando o Pedro. E João diz: acho que você está se afundando, Pedro. Pedro então diz: João, se não for muito incômodo, você poderia salvar-me enquanto está se afogando. E aí, lamento está lhe perturbando, João. João diz: não seja tolo, você já devia ter falado. Essa é uma história antiga que eu conheço. Eu já falei aqui. No momento somos João, mas em outro somos Pedro. E quando nós somos Pedro, como nós desejamos que alguém em cima não converse, mas haja. Porque muitas vezes a gente não tem coragem de falar. Estamos nos afundando. Mas nós precisamos de um olhar caridoso, compassivo, que possa enxergar a nossa situação. E não ficar conversando lorota, besteira, coçando onde não há coceira. Se a igreja não se cuida, nós seremos como João em cima, dizendo para Cabedelo: e aí, Cabedelo, como é que está essa chuva aí? E aí, como é que está a situação lá nas comunidades? E esse frio? Está frio mesmo? Estou fazendo uma comparação. Não podemos perder de vista que somos uma família, que somos o corpo de Cristo, que somos uma comunhão.
O amor de Deus deve transbordar através de nós de forma prática para a vida do outro. A gente, na verdade, irmãos, eu já preguei isso aqui esse ano umas 2 vezes ou 3. Precisamos mais de coisa prática do que de teoria. Nós somos muito teóricos, inclusive na teologia. Nós precisamos de uma teologia prática, que nos faça mover em direção do outro, porque é nesse ambiente que o Espírito de Deus se manifesta. O amor, que foi falado ontem aqui, conversado, e nós sentimos uma unção ontem aqui, especial, irmãos. Foi muito. O amor é a principal característica da família de Deus, porque Deus é amor. Nós conversamos sobre isso ontem, foi muito delicioso. O amor consiste em querer para os outros aquilo que queremos para nós mesmos. Lucas 6:31 diz assim: façam vocês aos outros aquilo que vocês querem que eles lhes façam. Mas nós queremos sempre que os outros nos façam, mas nunca a gente está disposto a fazer. Qual é a sua necessidade? E aí eu vou dizer, Deus nos faz passar por algumas necessidades para ver se de alguma forma esse João que está lá em cima do rio se enxergue, né? Se veja. Às vezes ele faz a gente passar a circunstância para amolecer o nosso coração duro, que às vezes é insensível à dor do outro, para que a gente possa nos desenvolver na questão da solidariedade, da compaixão, do amor genuíno, demonstrar o amor de Deus na prática, porque Deus não é teórico, Deus é prático. Ele amou o mundo e deu seu Filho. E aí você tem aquele texto de João 3,16, podemos ler junto na versão antiga? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Diga, Deus deu. Mas quem sabe 1 João 3,16? De hoje por diante você vai saber. Eu posso citar ele aqui decorado. Nisto consiste o amor. Mas eu vou pedir para colocar ali. Nisto consiste o amor. Em que ele, porque Deus, não, 1 João 3,16. 1 João 3,16. Veja, João 3,16 é uma coisa. E 1 João 3,16 é a carta de João, já no fim. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Agora vamos repetir? Dê um amém bem forte. Porque na verdade você está aqui. Nós deveríamos estar aqui só para adorar a Deus. Mas nós também estamos aqui porque temos as nossas necessidades. Você tem suas necessidades. Você é um poço de necessidade. E se você tem necessidade, saiba que o seu irmão que está aí de lado tem necessidade. Seja você um candidato a suprir a necessidade do seu irmão. E as nossas necessidades, elas são prometidas que através da igreja de Cristo, elas serão supridas. Através de relacionamentos redentivos. Se você entendeu, dá um amém. Como eu disse, a sociedade moderna impõe um peso, um sofrimento sobre as pessoas que está insuportável, irmãos. As pessoas estão gritando, solitárias, no meio da multidão, no meio do corpo de Cristo. Nos shoppings, aonde vão, a multidão está gritando. E eu quero dizer que a palavra de Deus, se nós vivenciarmos, pormos ela em prática, eu quero dizer que ela traz para o homem de hoje
cura, restauração, alívio e qualidade de vida. Então, o que é que o homem precisa? A primeira coisa, ele precisa entender. Agora eu vou me dirigir à igreja. A igreja precisa entender que nós não somos igreja porque nos reunimos aqui no domingo, mas porque nós somos corpo. Diga, nós, como igreja, somos corpo. Romanos capítulo 12, verso 5, diz assim: assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Vamos ver o que é que 1 Coríntios capítulo 12, e o verso 12, 13 diz. 1 Coríntios 12, verso 12, não está aí, mas pode colocar. 1 Coríntios 12, 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, podemos ler o verso 13 todos juntos? Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, somos nivelados pela graça. Quer escravos, quer livres, quer escravos, quer senhores, quer judeus que se vangloriam, quer os gregos que buscam sabedoria. Livres, nós fomos inseridos no corpo de Cristo através de um único Espírito. E a todos nós foi dado a beber de um único Espírito. Por isso ele vai dizer no verso 26 desse mesmo capítulo. Verso 26 desse mesmo capítulo. Toda a igreja, quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Precisamos aprender a chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. É inadmissível que eu não possa contar a minha bênção, irmãos, porque o outro vai ficar com ciúme ou com inveja. Eu preciso contar as minhas dores, mas eu tenho necessidade de dizer aquilo que está acontecendo de bom e saber que a comunidade vai se alegrar comigo. Mesmo que naquele momento o irmão venha dizer que agora passou no emprego e eu estou aqui querendo comprar o feijão e não tenho, mas eu vou dar glória a Deus pela vida dele. Porque aquilo que o homem semear é aquilo que ele vai colher. Coração agradecido, agradecer a Deus pela vida do outro. Queridos, a questão de uns com os outros, de ser corpo, esta é a marca da verdadeira igreja de Cristo sobre a terra. Unidade na diversidade, não é a diversidade, diversidade. Somos diferentes. Um é branco, outro é preto, um é rico, outro é pobre. Um tem um estilo assim, um temperamento assim. Mas nessa diversidade, somos um em Cristo Jesus. Voltando para Romanos capítulo 12, nós vamos ver a segunda coisa que Paulo vai falar, capítulo 12, verso 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais do que a si próprio. Vamos ler juntos? Não. 12, 10. Todos juntos? Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Preferir em honra é não olhar o irmão com discriminação, com recriminação, com eliminação. É não julgar mais importante que o outro. É não ver o outro com lentes de diminuição e nós mesmos com lentes de aumento. Preferir em honra é banir na nossa vida, é banir da nossa vida toda presunção,
egoísmo, toda mania de grandeza, toda vaidade. O que é que diz Paulo em Filipenses 2, 3, 7? Pode colocar aí para a igreja acompanhar. Paulo vai dizer sobre isso aqui. Filipenses 2, 3, 7. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Você dá continência, né, comandante? Lá no quadro. O menor dá para o maior, mas aqui, se é que tem maior, dá para o menor. Todo mundo quer dar continência, e todos vão se abaixando, e Cristo vai aparecendo. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. É isso aí? Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Nossa alegria deve ser em ver o outro feliz. Paulo diz assim: prefiram dar honra ao outro. A palavra aqui, preferindo, significa indo à frente como guia. Que cada um de nós procure liderar o outro no caminho da honra. Preferindo é você, por gentileza, pode passar. Você vai conduzindo o outro no caminho da honra. Ele tem a preferência diante de você. É o que Paulo está dizendo. É uma bênção da vida cristã prática, no lugar da honra, da dignidade. Isto é, ele vai à frente como um guia do respeito. Essa pessoa, ela é uma alavanca na vida do outro. Você já viu alguém querendo mover uma grande pedra? Bota uma alavanca para que a pedra saia do lugar. Deus quer que você seja uma alavanca na vida do seu irmão, que você impulsione ele. Ou não tem aquelas gangorras, não. Como é aquele negócio que vai, sobe e desce? Gangorra? Você é aquele irmão pesado que vai botar o irmão lá na ponta, e você vai marcar a carreira e pular aqui para o irmão ser lançado. Não é você que é lançado, você lança seu irmão. Capítulo 12, verso 16. A outra qualidade da vida prática cristã. 12, 16 a 21. Eu vou ler só alguns. Está aí em Romanos 12, 16. A igreja pode ler comigo? Tenham não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, todos juntos, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, e se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Tem mais: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Alivie o sofrimento sobre a sua vida. Pratique essa palavra. Pratique essa palavra. Tudo o que Augusto Cury escreve está aqui nessas palavras de Paulo. Viva por elas e tenha a melhor qualidade de vida. Esse é o terceiro ponto. Tendo o mesmo sentimento, atitude uns para com os outros. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam ninguém mal por mal. Façam todo o possível para viver em paz. Nada de nutrir inveja, irmãos. Amargura, ressentimento,
ódio. Nada de agasalhar mágoas no coração. Nada de espaço para o azedume sentimental. Nada de nos atolarmos no pântano da autopiedade. Em outro texto da palavra de Deus, lá em Colossenses, eu li aqui faz uns 15 dias, eu acho. Nós vamos ver Paulo descrevendo como é a qualidade da comunidade terapêutica dessa terra. Sabe como é que tem uma nova clínica aí, a melhor clínica que existe no mundo de terapia. Chama-se Igreja do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 3 de Colossenses, verso 11. Olha que texto. Eu li o mês passado aqui. Capítulo 3 de Colossenses, verso 11 em diante. Ele vai dizer, nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu. De novo, ele está dizendo, circunciso ou incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, diga comigo, portanto. Diga de novo, mais uma vez. Como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Ei, revistam-se. Bota uma veste nova aí, ó. Isso é obra do Espírito. Falamos ontem. Suportem-se uns aos outros, verso 13. E perdoe as queixas que tiverem uns contra os. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. E acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Paulo quer destruir todas as setas agudas das acusações. Somos uma só família, um só rebanho, um só corpo, um só pão. Nós somos galho da mesma árvore, irmãos, da mesma videira. Temos o mesmo Pai, temos o mesmo Salvador e um único Consolador, o Espírito Santo. Temos uma só fé, um só Senhor e uma só esperança. E nós temos o mesmo propósito, nós vamos morar no céu. Amém? Tem que se arrumar agora, porque lá no céu é todo mundo junto. A quarta observação que nós tiramos da carta de Romanos é que, verso 14 e 13, ele vai dizer assim: portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do outro. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Não somos constituídos juízes dos nossos irmãos. Nossa tarefa não é julgar, mas é amar. Paulo nos exorta do perigo do julgamento. Cristo nos chama a atenção sobre o risco do julgamento. Em Mateus 5, ele vai dizer: não julguem para que vocês não sejam julgados. Eu não vou ler aqui, para a gente, já é conhecido esse texto. A quinta observação, a sexta observação, na verdade a quinta, seguimos o caminho da paz e da edificação mútua. Romanos capítulo 14, verso 19. Romanos 14, 19 diz assim: por isso, está aí já, por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Você pode ler comigo esse versículo, repetir? Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Paz. No mundo de conflitos, de relações partidas, de desentendimentos, de nações em guerra, de lares divididos, de vidas arrebentadas pelos conflitos interpessoais, a igreja deve ser a promotora da paz. Ela deve promover paz. Seus filhos são pacificadores. Onde há interesse na discórdia, na divisão, na separação, aí não há evidência do reino de Deus, nem existe igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso, quando ele fala de paz e de edificação mútua, é que nosso projeto de vida é buscar o crescimento espiritual do meu irmão, é edificá-lo, é levantá-lo, levá-lo à maturidade. Em vez de pedra de tropeço, devemos ser uma alavanca.
bálsamo em vez de vinagre na ferida. Capítulo 15, verso 7, ele diz: portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. A forma de glorificarmos a Deus é a aceitação mútua. Queridos, uma das maiores necessidades do ser humano é a necessidade de aceitação. A igreja deve ser esse ambiente de aceitação. As pessoas têm necessidades vitais de serem aceitas, acolhidas, amadas. A igreja não é um clube, é uma família. A igreja deve ser o lugar da aceitação, lugar acolhedor. Aqui nós não temos como rejeitar os inaceitáveis, amar uns e não amar outros. Cristo comeu com pecadores, restaurou a vida das prostitutas, perdoou os ladrões, amou o pobre e rico, não fez nenhuma diferença. Deus nos acolheu quando nós estávamos sujos, perdidos e entregues ao nosso pecado. Ele nos amou, nos perdoou, nos transformou e nos aceitou. Assim nós devemos fazer. Não podemos esquecer o que Cristo fez por nós, porque quando nós nos esquecemos, nosso coração endurece. Mas o coração do crente deve ser sempre amolecido pelo óleo da unção, do amor e da graça de Deus. Finalmente, Paulo diz em Romanos 15 e 14: meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Paulo está dizendo: meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que a Igreja Evangélica Batista de Intermares está cheia de bondade. E ela é plenamente instruída, capacitada para aconselhar uns aos outros. Você pode dizer um amém bem forte? Deus vê você assim, como um conselheiro, como uma conselheira, como um guia que vai conduzir o seu irmão na estrada da honra, do respeito, dando preferência a ele. É nesse ambiente que o Espírito de Deus se manifesta. Admoestar significa proferir uma palavra de estímulo para ajudar e corrigir um outro irmão sem provocá-lo ou deixá-lo amargurado. Sabe, irmãos, admoestar é uma arma poderosa que nós temos e precisamos ser humildes para aceitar a admoestação. É preciso haver sabedoria para quem vai admoestar o irmão, porque tem que ser no espírito de amor, para a restauração do outro. Mas ninguém pode viver sem ser admoestado. Você não é uma ilha. Você faz parte do corpo de Cristo. É uns com os outros, uns nos outros. O Novo Testamento tem 52 frases, uns com os outros ou uns aos outros. Nós precisamos aceitar a admoestação. A admoestação, por outro lado, de quem vai fazer, não é com a intenção de botar o dedo em riste e acusar o pecado, mas é com a intenção de restaurar o caído, levantar o abatido. E essa conversa tem que transferir o amor de Deus, mas você precisa ser admoestado. É muito importante, irmãos, que nós tenhamos pessoas no nosso relacionamento que possa nos admoestar, amigos, irmãos, que conheçam a nossa situação. Porque o amigo verdadeiro é aquele que nos confronta no secreto e nos elogia em público. Esse é o amigo. É o que diz assim: você está errado, eu não concordo com você, mas isso no secreto. Mas quando chega na frente, ele prefere honra, ele dá honra ao seu irmão. Admoestar não é colocar dedo em rista, não é desacatar ou proferir palavras de juízo, nem de julgamento, não é machucar, não é quebrar a cana que já está esmagada, mas é ungir com óleo da consolação.
devemos corrigir os mais fracos com espírito de brandura. Gálatas capítulo 6, verso 1. Paulo vai falar sobre isso. E o louvor pode se aproximar. Gálatas capítulo 6, verso 1. Diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Queridos, o que nós queremos falar nessa noite é que os nossos relacionamentos devem ser relacionamentos redentivos, relacionamentos que impulsionem o outro no caminho da honra, da vitória, do sucesso, da graça de Deus. A igreja é essa comunidade terapêutica. Ela tem que exalar o bom perfume de Cristo e o unguento que vem sobre as feridas do caído. Nós somos o corpo de Cristo. E nós precisamos viver nesses dias com esse corpo unido, juntos, arraigados. E a única coisa que se torna possível, isso é possível, é através da ação do Espírito Santo do Senhor. Por isso que o texto que nós lemos aqui: enchei-vos do Espírito, não vos embriagueis com nada nessa vida, mas enchei-vos do Espírito. Como nós nos enchemos com o Espírito, Paulo vai dizer: falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, salmodiando a Deus, dando graças a Ele por tudo. Mas logo no verso 21, ele vai dizer: sujeitando-se uns aos outros por temor a Cristo. Precisamos atrair a presença do Espírito Santo através dessa ação prática. E aí eu quero dizer o que nós conversamos ontem. Nós estávamos falando ontem que não basta orar, irmãos, e não basta ler a palavra. Nós temos uma dependência direta da presença do Espírito Santo, porque é Ele que vai transformar a leitura da palavra e a oração em construção da nossa alma, em presença viva de Deus conosco. Porque nós podemos nos tornar legalistas, conhecer toda a Bíblia, mas coração frio para com o nosso irmão. E eu quero dizer que é na unidade onde a vida do Espírito se manifesta. Gostaria que você ficasse em pé nesse momento, enquanto nós vamos ler o Salmo 133. Nada do que falamos nessa noite é algo que você não conheça. Mas como nós conversarmos ontem à noite, a igreja precisa sair da teoria para a prática, para poder ver as manifestações do poder de Deus reais em nossa vida. A igreja tem que fugir da religiosidade, do legalismo, porque a gente não pode permitir que os soldados do Senhor caiam à beira da estrada, enquanto nós avançamos aparentemente cantando vitoriosamente. A igreja tem que ser sensível ao clamor e ao grito que existe dentro dela. A comunhão, a unidade atrai a bênção da vida para dentro do corpo de Cristo, para dentro da sua casa. Não é novidade, é o mundo que está se destruindo. Melhor palavra, se autodestruindo. É o mundo do egoísmo, da vaidade, do sucesso. Cada um querendo pisar na cabeça do outro. É como se eu estivesse aqui querendo chegar na porta a todo custo, passando pela cabeça das pessoas. Nós precisamos ir de encontro a esses valores. O salmista diz: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Podemos ler, começando do 1 agora. Como é bom
e agradável quando os irmãos vivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Ele está falando de óleo aqui. O óleo aqui representa exatamente esse óleo do Espírito Santo. Ele como esse óleo que vem, esse unguento que vem trazendo nessa engrenagem da vida, ele vem dando sentido e ajustando as diferenças. É como o orvalho de Hermon, porque lá no Hermon, nessa região, não chove frequentemente, mas lá tem um mistério, é que todas as noites tem um orvalho lá. E ele é uma região muito fértil. E diz assim: a união entre os irmãos é como o orvalho do Hermon. Ali o Senhor ordena a vida da bênção para sempre. Amém? Para sempre. A vida para sempre. Essa é a vida que Deus tem para mim e para você. Vamos cantar. Enquanto nós cantamos, vamos deixar o Espírito Santo ministrar os nossos corações. Eu não sei o que você precisa tomar, que decisão precisa tomar em relação a algum irmão, a sua casa, a sua igreja.